Assim vamos cerrar nossos olhos do corpo físico, tranquilizar o espírito, para que assim possamos obter uma melhor sintonia com os irmãos da espiritualidade amiga aqui presente, elevando assim nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele as suas bênçãos, as suas forças para que possamos renovar as nossas. Que nos dê nessa noite a percepção para o entendimento de tudo que é aquilo que a espiritualidade amiga preparou para nós nas mensagens que poderão vir. E sendo assim, Senhor, sentimos acolhido pela sua presença de nossos irmãos da espiritualidade amiga, é que vos pedimos a permissão para darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Como nós sempre viemos trazendo, meus irmãos, biografia de irmãos que passaram por essa terra, deixando grande exemplo de vida e mensagem. E essa noite não seria diferente, trazermos a história do insigne trabalhador, divulgador da doutrina espírita, o nosso irmão Antônio Gonçalves da Silva. Como todos eles, muitos daquela época têm dois assuntos bem interessantes para a gente saber. Ele nasceu exatamente no dia 19 de março de 1839, na vila de Água Santa, no município de Maia, em Portugal. E o interessante é que muitos espíritos passaram a nascer nesta época de 1800 com a finalidade de divulgação da doutrina espírita. E sabe por quê? Porque a espiritualidade, ela tem todo um plano para que esta divulgação se proliferasse. E caso algum desses irmãos viesse então a faltar, o outro automaticamente morria. E por que sempre em Portugal? Ou nas regiões da Europa? Porque lá, meus irmãos, tinha na época estrutura para que esses irmãos se preparassem para então cumprir a missão a qual eles se prontificaram a fazer na terra. Nasceu numa família de camponeses, muito humilde, muito pobre. E lá então fez toda a sua formação acadêmica primária até os 11 anos de idade. Quando então sua família, querendo melhorar as condições de vida, resolveu vir para o Brasil. Desembarcaram então no dia 3 de janeiro de 1850, na cidade de Guanabara, no Rio de Janeiro. Lá, Antônio já foi trabalhar no comércio da corte, ficando até os 14 anos de idade. A sua família, muito voltada ao interior de Portugal, não queria aquela agitação do Rio de Janeiro. Ali era o foco, a corte. Então resolveu mudar para Campinas, uma cidade mais tranquila. Mas também não se adaptaram muito ali e vieram para o centro de São Paulo, o que é hoje o Centro Histórico Velho de São Paulo. Ali, Antônio começou a trabalhar na Companhia de Distribuição dos Correios Paulistanos. E ele então passou a entregar jornais, porque naquela época não tinha bancas de jornais. Ele já estava com 14 anos. E ele então, quem o conhecia, na realidade, via em Antônio uma pessoa muito honesta, um espírito nobre. Sabe aquela pessoa que a gente quer ficar perto? Então ele fazia amizade muito fácil, irradia uma energia muito gostosa, um magnetismo excelente. Então todo mundo gostava de Antônio. Mas ele tinha uma característica no trabalho dele. Ele fazia o trabalho com primazia. Ele não precisava computar um horário de trabalho. Ele precisava fazer o trabalho de entrega dos jornais. Então ele fazia rápido, pulava de uma casa, ia para outra, batia aqui, entregava na mão, cumprimentava e saía correndo. As pessoas que o conheciam viam nele um episódio, digamos assim, que acontecia naquela região. Quando o rio Tamanduateí
recebendo as chuvas ali na sua cabeceira, ali perto de que é hoje Santo André e São Caetano, ele alagava, criava um charque no que é o Parque Dom Pedro II. E ali tinha uma ave muito faceira, que quando acontecia isso, ficava pulando. Daqui para lá, pegando caramujo, pegando peixinho, pegando crustáceo e pulava. É a narceja. E é interessante que essa ave, ela tem um apelido indígena, Batuíra. E colocaram o apelido nele de Batuíra, porque viam nessa ave a semelhança do trabalho que ele executava com alegria. Então Batuíra gostou tanto desse apelido que ele resolveu colocar como seu próprio sobrenome. E ele passou então a executar o seu trabalho e a angariar o dinheirinho dele e criar a sua poupança. Com certa idade, o que ele fez? Ele comprou um teatro que ficava atrás de uma taberna na rua Quintino Bocaiúva. Esse teatro, com uma capacidade de mais ou menos 200 pessoas, acolhia ali todos os estudantes que ali vinham obter cultura e diversão. Ele passava peças, saraus, peças musicais, e ele também foi o divulgador de muitos atores e atrizes, assim como a ele mesmo que também interpretava. Ele passou, então, a ganhar mais dinheiro com isso. Ele foi se estabilizando financeiramente. O que ele fez? Ele comprou e investiu em terrenos desvalorizados, ali pela região do Lava-Pés, entre a Liberdade ali. E lá ele construiu a casa dele e inúmeras casinhas. Criou-se uma rua, que existe até hoje, Rua Espírita. E ali ele alugava e começou a se estabilizar financeiramente. Foi aí que ele conheceu a senhorina Brandina Maria de Jesus. Casou com ela e teve um filho. A vida estava muito tranquila para Batuíra. Seu filho cresceu, casou, mas em plena idade veio a desencarnar. Aquilo causou então em Batuíra uma mágoa profunda. Um desgosto que ele tentava entender o porquê que aquilo tinha acontecido. E levou ele, então, ao segundo casamento, com Maria das Dores Coutinho e Silva. E com ela teve um filho também. Mas quando esse menino atingiu 11 anos de idade, também acometido de uma doença veio a desencarnar. Aquilo lhe rasgou o peito. Lhe trouxe uma agonia que não era sem tamanho. Abalou profundamente Batuíra. E ele passou a perguntar e a questionar e não conseguia achar respostas. Ele não achava o porquê daquilo. Até que ele chegou a um centro espírita. E ele teve então acesso à doutrina espírita. A doutrina do consolo e esperança daqueles que vivem e que morrem. E aí ele viu lógica. Ele sentiu uma paz de espírito. Ele sentiu que aquilo tinha uma resposta para as suas dúvidas, do porquê tudo aquilo tinha acontecido. E ele ficou tão empolgado com aquilo que ele queria que todos os amigos dele também ficassem sabendo sobre a doutrina. E ele colocava a doutrina para todo mundo entender. E daquela época em diante ele passou a dedicar-se à divulgação da doutrina espírita. Ele era conhecido muito pela sua bondade e pelo seu amor. Amor ao próximo. O seu coração não cabia dentro do peito. Ele não podia ver um necessitado que lá estava Batuíra fazendo a sua caridade, fazendo a sua ajuda. Tanto que ele se revelou como abolicionista. Ele não teve medo de preconceitos, de represárias, ele foi um pleno abolicionista. De tamanha monta que quando os escravos fugiam por maltratos dos seus donos, fugiam e se escondiam na casa de Batuíra. Porém, quando o capitão do mato ia lá e conseguia rastrear e pegar o escravo de volta, ele fazia de tudo para comprar o escravo e dar então a alforria para ele. Tinha um coração de ouro, não cabia dentro dele. Era muito conhecido por ser caridoso. Então ele era sinônimo de caridade. Quando se pensava em Batuíra, se pensava em caridade. Quando se pensava em caridade,
automaticamente pensavam em Batuíra. Tanto que em 1873, São Paulo foi acometido pela varíola, uma doença virótica que causa erupções na pele e, quando não cuidada, e muita coceira, ela causaria cegueira e levaria até a óbito. O que Batuíra fez? Pegava os pobres que pegavam essas doenças, que tinham contraído a doença, levava para a sua casa e cuidava de um a um. Era muito comum ele fazer isso sem nenhum medo de contrair a doença. E ele não só cuidava dessas pessoas doentes, também quando ele estava já em época de alta dessas pessoas, ele dava alimentos e mantimentos e roupas para essas pessoas, que não viam ali uma casa ou uma instituição de hospital ou consultório, mas via ali um verdadeiro lar, porque muitos deles nem lar possuíam. Em 1877, a Europa sofre uma tragédia. A Itália é acometida de um terremoto que leva milhares de pessoas a óbito. Milhares de pessoas sem lares. Então Batuíra, quando ficou sabendo disso, o que ele fez? Convocou seus amigos espíritas e foram pelas ruas da cidade de São Paulo, centro, e ali coletaram então inúmeros mantimentos e donativos para mandar lá para a Itália. Ele então foi convocado em 1889 pela FEB, que só tinha ação maior no Rio de Janeiro, para que ele fosse então um agente exclusivo daquele periódico reformador. E ele ficou nessa ação até 1900. Em 1890, ele conheceu o Centro Espírita Verdade e Luz. Mas quando ele chegou lá, só tinha os dirigentes. Já estavam quase apagando a luz. O que ele fez? Ele deu uma injeção de ânimo, fez voltar os trabalhos, comprou uma casa e doou para ser a sede do centro. Começou a todo vapor fazer os atendimentos e divulgação da doutrina espírita. Não contente, quando ele tinha ainda os 14 anos de idade, ele ficou muito interessado pelas letras dos jornais. Ele se entusiasmava com a tipografia. O que ele fez? Ele comprou uma pequena tipografia. E lá ele começou então a redigir e fazer o seu próprio periódico com 4 folhas e distribuir sobre a doutrina espírita, não causando custo nenhum. Foi de tamanha monta que em 1897 ele conseguiu fazer uma tiragem de 15 mil exemplares. Naquela época, São Paulo era uma cidade pequena, de 30 mil, metade da cidade. Nem os jornais grandes conseguiam fazer uma tiragem daquele jeito. E ele sempre fazendo aquela divulgação. Era muito comum, quando ele já estava bem de idade, as pessoas passarem em frente ali e verem ele curvado de óculos ali caídos, dedos trêmulos, pegando os tipos e montando nos caixotinhos para fazer as tiragens, os livros que ele também fazia. Esse homem sossegou? Não. Ele foi estudar homeopatia. Leu inúmeros livros de homeopatia, porque ele queria fazer atendimentos para os necessitados. E sua casa virou um verdadeiro hospital. A fila era imensa de pessoas procurando atendimento. Lá, então, foi que ele descobriu que ele era médium de cura. E aí ele começou a fazer as curas, dando passes magnéticos e água fluidificada. Por essas e outras peripécias do nosso amigo, ele foi considerado em São Paulo aquilo que Bezerra de Menezes foi considerado no Rio de Janeiro, um médico dos pobres. E em 1904, ele então inaugura a instituição beneficente cristã Verdade e Luz. E nessa instituição, o que ele faz? Ele doou a sua gráfica para fazer ali as tiragens, doou 2 sítios dele que ficavam na região de Santo Amaro para abrigar as viúvas pobres, os órfãos e os obsediados. Porém, aquilo foi ficando tamanho grande que ele começou a depreciar a sua herança toda. Toda a sua fortuna, ele começou a investir nisso. E ele chegou num ponto que ele não tinha mais como manter. Aí ele começou a vender suas casinhas.
Mas como a espiritualidade sempre faz, para os trabalhadores do Cristo, lá estava sempre dando um jeito de um irmão ou outro nas suas colocações, para assim ajudá-los a manter toda esta instituição. Ele tinha, na sua casa, certa vez, 6 obsediados morando lá, e ele cuidando. Um deles era uma senhora, e olha que curioso, ela foi indicada pelo manicômio do Brás, que estava com superlotação. E para a gente saber o grau de responsabilidade e de reconhecimento no trabalho deste homem, que eles fizeram essa indicação para a casa dele, para fazer ali as tratativas. Ele então inaugura em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, inúmeros centros espíritas. E ele pessoalmente ia em cada um deles dar palestras, conferências e mais outros em todo o estado do Brasil. Quando ele estava nesses locais, ele não perdia a oportunidade de visitar sempre hospitais para ministrar passes ao doente, dando maior conforto. Mas também nesses intervalos, lá estava a Batuíra com seus folhetins distribuindo sobre a doutrina espírita. Ele, nessa sua tipografia, fez inúmeros livros e distribuiu mais de milhares de livros gratuitos por todo o Brasil, sempre divulgando a doutrina espírita. Em 24 de maio de 1908, a FEB queria ficar mais ativa em São Paulo. Então convida Batuíra e alguns amigos dele para inaugurar a União Espírita do Estado de São Paulo. Foi aí que começou a ter a regulamentação, as associações espíritas começaram com Batuíra. E ele então abraçou todos os centros espíritas, fazendo visitas, dando palestras nesses também. Inteiramente convencido que só o amor constrói e que ele não fazia médias para a caridade, já com 70 anos de idade, a sua responsabilidade era muito grande. E ele, somente fazendo os trabalhos, não se deu conta que a doença se aproximava. E então, no dia 22 de janeiro de 1909, a 1h da manhã, Batuíra vem a desencarnar. Todos foi uma comoção geral. A tristeza dominou toda aquela região do centro de São Paulo. Assim como os jornais e as instituições da imprensa noticiavam toda aquele episódio que estava acontecendo. E o Estado de São Paulo divulgou uma nota que vale a pena a gente passar na íntegra o que eles escreveram na época. Se vocês me permitem. O senhor Gonçalves Batuíra era uma individualidade muito popular em São Paulo. A sua mania espírita e as abstrutas teorias que propagava traziam-se na prática por obras de caridade e filantropia. Era, no fundo, uma excelente criatura. Nossos pêsames aos excelentíssimos familiares da família enlutada. Ele foi enterrado no cemitério da Consolação, onde jaz até hoje os seus restos mortais. O pesquisador da doutrina espírita, historiador Eduardo Carvalho Monteiro, também escreveu algo sobre Batuíra. Ele foi muito importante por ter sido o único a sobreviver e manter regularidade por 2 décadas no campo doutrinário espírita. Sua importância crescia à medida em que se tornava uma voz em defesa dos princípios espiritistas, principalmente contra o assédio combativo de outras religiões que consideravam a doutrina espírita uma obra do demônio. Isso fez com que o espiritismo crescesse em adeptos e se solidificasse junto a intelectuais de prestígio da sociedade paulista. O episódio mais importante da vida desse jornal foi a polêmica religiosa travada entre Batuíra e as damas da caridade da Diocese de São Paulo por mais de 8 anos, em que ele assinava os artigos com o pseudônimo de ninguém. E olha que interessante. Em setembro de 1908, ao invés de assinar ninguém, como sempre fazia, Batuíra subscreveu alguém. Diante de sua consciência, só agora
se julgava alguém na seara espírita. Emmanuel e Chico Xavier, no livro Sementeira de Luz, relata que Batuíra foi a reencarnação de Lésio Inácio, descrito no livro 50 anos depois. Lésio foi um ancião que acolheu Célia e a transformou no irmão Marino. E foi um exemplo de dedicação aos ensinamentos de Jesus. Em 1970, Batuíra recebe autorização do plano espiritual superior para que, através das mãos dadivosas de Chico Xavier, escrevesse e psicografasse o livro Verdade é Mais Luz. E o prefácio desse livro? Quem foi que escreveu? Nada mais, nada menos que Emmanuel. E ele escreve o seguinte para nós: empenhado no auxílio aos irmãos de ideal, Batuíra, o apóstolo da doutrina espírita, credor de nossa admiração e respeito, escreveu esse livro dedicado especialmente aos lidadores da seara da verdade e da luz, a que se consagrou na terra, constituído de ensinamentos e anotações, advertências e lembretes vinculados à nova revelação. Este volume é o próprio coração do companheiro que fala, orientando a jornada daqueles que procuram no cristianismo redivivo as auras renovadoras da imortalidade, da esperança. Aprendamos, pois, com o missionário da caridade as lições salvadoras de que se faz mensageiro e agradecemos-lhe a dádiva luminosa, roguemos ao Senhor, nos sustente e nos abençoe. E aqui fica, então, uma pontinha para os nossos meditações. Nós já divulgamos a doutrina espírita hoje, nós como espíritas, ou vamos guardá-la somente para nós? Porque é um tesouro que caiu para nós. É um tesouro dado pela espiritualidade através de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é justo nós, como os espíritas, não divulgarmos para aqueles que podem estar precisando de uma palavra? Porque dizem os historiadores que a morte do segundo filho de Batuíra foi um divisor de águas para a divulgação da doutrina espírita. Uma necessidade, um mal necessário para que acontecessem essas divulgações. Nós não temos esse mal necessário, mas nós temos toda a liberdade de podermos divulgar para aqueles que tiverem os ouvidos abertos para escutar sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos nisso, meus irmãos. E assim, meus irmãos, foi a vida desse valoroso trabalhador, divulgador da doutrina espírita em nosso país, Antônio Gonçalves da Silva, o nosso Batuíra. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, eu os convido a cerrar os nossos olhos mais uma vez. Agora, já imbuídos com a experiência de vida desse irmão que trouxe a tantos corações aconchego, motivos de continuar vivos, que trouxe a esperança, que trouxe a nós hoje, cidadãos do futuro, a continuidade da doutrina espírita. E que possamos nós, através do nosso bem-querer, da nossa boa vontade, propagar essas maravilhas, esses tesouros dos céus, para que assim perpetue os ensinamentos que começaram atrás com nosso Senhor Jesus Cristo. Onde vos agradecemos, amado Mestre, prontamente essas noites, pelas dádivas que nos acolhem. Sintamos a presença de Jesus, meus irmãos. E elevamos esse pensamento agora aos nossos lares, para que a espiritualidade amiga, através de uma luz intensa, entre pelas portas de nossos lares, varrendo todos os ambientes, purificando, regenerando as energias que lá estiverem, iluminando os irmãozinhos e
todos que estiverem presentes nos nossos lares, diluindo miasmas e fontes vivas de energias negativas, purificando o nosso lar e santificando. Assim como também pedimos por todos aqueles irmãos que hoje foram acometidos por uma tragédia na Índia. Todos os irmãos que lá estavam naquela aeronave, que partiram para o plano espiritual, que possam ser acolhidos, tratados, esclarecidos da nova condição que agora estão. Assim como os familiares que aqui ficaram, que possam ter o consolo, assim como o Batuíra também o teve, através da doutrina, que eles possam ser consolados pela espiritualidade amiga e reconfortável nesse momento de dor. E assim, meus irmãos, agradecidos que estamos e que somos nesta noite, pedimos assim a nosso Senhor Jesus a permissão para darmos por término a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças te damos, Senhor.